Olá pessoal, boa noite. Domingos Jaldo está falando, aluno do curso de licenciatura em Química, pela UFMA. E aí a gente tem aqui a disciplina de Informática Educacional, certo? Atividade 13, onde o nosso professor propõe uma atividade, e a gente vai fazer um tutorial sobre o uso de uma simulação, ou seja, sobre o uso de um simulador interativo, certo? Para trabalhar um conteúdo qualquer. E aí ele nos dá aqui, a gente tem que produzir esse vídeo exatamente falando sobre esse simulador. Ele nos dá aqui o link, a gente vai clicar nele e vem para uma página que seria essa bem aqui. E aqui eu tenho vários simuladores, densidade, construindo ondas, molécula, formas de energia, transformações. E aqui nós temos um que seria relacionado à lei de Coulomb, certo? E a gente clica nesse aqui. Eu vou utilizar esse simulador aqui sobre a lei de Coulomb, tá? Para quem não sabe, a lei de Coulomb é uma lei muito importante da física. Estou clicando aqui, ele já traz para essa outra página. A lei de Coulomb é uma lei muito importante da física, que serve exatamente para calcular a força, entre dois elementos, dois corpos que estão eletricamente carregados, certo? Essa força resultante entre dois corpos eletricamente carregados, tá? Que ela é diretamente proporcional à carga, tá? A força resultante é diretamente proporcional à carga desses corpos, certo? E inversamente proporcional à distância entre eles. Ou seja, quanto maior a carga do corpo, maior a força de atração entre eles, dependendo da distância, tá? Quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância, maior a força. É basicamente aquele princípio de aproximar dois ímãs, certo? Eu acho que vocês provavelmente já fizeram isso em casa, em algum momento da vida, ou viram alguém fazendo. Se você aproxima, você vai aproximando o ímã. Se é um ímã pequenininho, ele tem uma força X, digamos assim. Se você triplica o tamanho desse ímã, a força provavelmente vai ser 3 vezes maior do que aquele que você utilizou inicialmente, certo? E detalhe, quanto mais você aproxima os ímãs, mais forte vai ficar ou a atração entre eles ou a repulsão entre eles, certo? Depende muito aí das cargas desses ímãs, Se um ímã está, por exemplo, com um lado, o polo positivo, porque o ímã tem um polo positivo e outro negativo. Então, se você aproxima os dois polos negativos, eles vão se repelir, eles vão se expulsar. Se você aproxima um polo negativo e um positivo, eles vão se atrair, certo? Então, é mais ou menos isso. E esse simulador, ele trabalha essa questão aqui, da força entre Q1 e Q2. Aqui a carga 1, aqui a carga 2, certo? A força ela é dada em Newton e é dada pela seguinte fórmula. A fórmula não está aqui, mas é a seguinte: força, que é dada por F, é igual a uma constante, tá? Que é a força eletrostática no vácuo. Por que no vácuo? Porque no vácuo tem ausência de matéria. O vácuo é caracterizado exatamente pela ausência de matéria. Então não tem nada lá para que possa atrapalhar, digamos assim, ou que possa influenciar no resultado dessa força, certo? Então, a força é igual a uma constante, que é a força eletrostática no vácuo, vezes a carga 1, certo? Vezes a carga 2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado, certo? Carga 1, que você pode encontrar em alguns livros ou na internet, em alguns vídeos, como Q1, carga 2 como Q2, você também pode encontrar como Q maiúsculo
e Q minúsculo, né? O pessoal até chama de Qzão e Qzinho, ok? Bom, então o simulador é bem simples de utilizar, tá? Aqui elas estão a uma distância em centímetros, né? 3 centímetros um corpo do outro. Eu vou eletrificar, eu vou carregar essa carga, esse primeiro corpo aqui, Q1, né, com menos 10 microcoulomb. Interessante aqui é que eu não posso, essa minha escala ela só vai de menos 10 a 10, e a unidade que ele utiliza aqui é sempre o microcoulomb. Ele não me dá a opção de mudar isso aqui, certo? Enfim, eu vou carregar esse meu primeiro corpo, essa minha primeira carga com menos 10 microcoulombs, certo? Vou carregar o segundo também com menos 10. Observa lá, quando está em 0, ele está estático aqui, ó. 0 newton, 0 newton. A força de Q1 sobre Q2 está 0. A força de Q2 sobre Q1 também está 0. Lembrando que elas são diretamente proporcionais, tá? Quando eu começo a carregar o segundo corpo, ou seja, colocar a segunda carga aqui, à medida que eu vou carregando, ela vai aumentando a força, e essa força aqui é de repulsão. Por quê? Porque eu estou colocando outra carga negativa, certo? E isso é bem interessante, né? Porque você vai observando na prática aqui, certo? Enfim, o que está acontecendo, né? Vai vendo a simulação na prática. Você pode ver isso aqui também em notação científica. Observa que vai mudar lá em cima, ó, essa parte aqui, certo? Em notação científica ficaria assim. Professor, se eu jogar isso aqui tudo para o outro lado, a mesma coisa, certo? A mesma força que está atuando, só que agora em direção contrária, tá? Quando elas estão com o mesmo sinal, ou seja, as duas negativas, elas vão se repelir, ó. A força é de repulsão, tá? Elas estão se repelindo. Quando eu jogo uma negativa e a outra positiva, a força é de atração, elas estão se atraindo, ok? Outro detalhe interessante é em relação à distância, né? A gente falou que a força ela é inversamente proporcional à distância. Então, quanto maior a distância, olha só, eu estou distanciando o bonequinho aqui, a carga 1, e a força está diminuindo lá, ó. Vou distanciar aqui e a força também vai diminuir, certo? Por quê? Porque quanto maior a distância, menor a força entre elas, certo? O mesmo princípio do ímã. Quanto menor a distância, maior a força. Olha só como é que está ficando aqui, ó. Certo? Quanto menor a distância, maior a força entre elas. Já mudou até o expoente aqui, foi ao cubo, certo? Ele foi para 9 ao quadrado, 10 vezes 10 ao quadrado, passou ali, ó, já passou 1.7 vezes 10 ao cubo, certo? Entendeu? Muito legal esse simulador, tá? Eu só coloco aqui essa observação. Ele poderia abrir aqui para a gente colocar esse espaço aqui, para que a gente pudesse colocar outras unidades aqui, certo? Porém, mesmo assim, é um simulador muito bacana, certo? E dá para a gente entender perfeitamente aí o cálculo dessa, como é que é calculada essa força, né? A lei de Coulomb, e como é que é calculada essa força, e se a força é de atração ou de repulsão, certo? É isso, pessoal, por enquanto, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.